Vamos lá, senhoras e senhores, eu sou Mário, sobre a aula do Jornal Segurito, em mais uma edição do Esse Teu Canal. E hoje vamos falar sobre a análise preliminar de exposição segundo a NHO10 para avaliação de vibração em mãos e braços. Esse negócio de análise preliminar tem várias normas, né? Muita gente focando agora na NR17, na parte de ergonomia, lá na NR1, mas ela já aparece em várias normas, esse termo, tá? E uma coisa que é importante quando a gente fala de vibração, é mais cara, né? É bem caro o equipamento, e aí a avaliação acaba sendo bem cara, quantitativa, e a norma estabelece vários critérios de forma qualitativa para talvez já ter uma noção e aí, se necessário, quantificar. Então, bora lá falar sobre o procedimento de avaliação e análise preliminar. Então, ela começa assim, ó. O item 6, procedimento de avaliação, deverão ser obtidas informações técnicas e administrativas relacionadas às ferramentas, operações e demais parâmetros envolvidos nas condições de trabalho analisadas, a serem corroboradas por observações de campo, já vou comentar, necessárias à identificação dos grupos de exposição similar e a caracterização da exposição dos trabalhadores com base no critério utilizado. O que ela está falando aqui? Ela está falando que você tem que ter critérios para coletar, para poder fazer a sua avaliação. Lembra lá da fase de reconhecimento do nosso PPRA, da higiene ocupacional? Então, antecipação e reconhecimento, coletar as informações, seja do ambiente de trabalho, seja do processo, seja do próprio trabalhador. Então, essa parte aí de reconhecimento é extremamente importante e aí que vai nos auxiliar a fazer a identificação também dos grupos de exposição similar, né? Para juntar os trabalhadores que estão expostos aos mesmos riscos. Em relação a isso, ó, identificando os grupos de exposição similar, não precisarão ser avaliados todos os trabalhadores. Então, se eu sei que tem determinados trabalhadores que estão expostos a uma mesma condição, ou pelo menos próximo, né, estatisticamente, nesse caso, eu não preciso avaliar 30, eu avalio lá por amostragem os 3, 4, e com base nisso, eu tenho a avaliação do todo. Havendo dúvidas quanto à possibilidade de redução do número de trabalhadores a serem avaliados, a abordagem deve considerar necessariamente a totalidade dos expostos no grupo considerado. Às vezes vai ser difícil eu considerar que todas as pessoas, esses 30, estão expostas a uma mesma situação. Como a gente não tem certeza, ou avalia individualmente ou está errado, né? E aí a questão da análise preliminar de exposição que nós comentamos. A análise preliminar tem por objetivo reunir elementos que permitem enquadrar situações analisadas em 3 distintas possibilidades, quais sejam. Então, a análise preliminar, seja aqui na NHO10, seja em qualquer norma, é esse o objetivo, tá? Estabelecer essas 3 possibilidades. Primeiro, a convicção técnica de que as situações de exposição sejam aceitáveis, pressupondo que estejam abaixo do nível de ação. Então, está numa situação aceitável abaixo do nível de ação, tá bem tranquilo. Segundo, a convicção técnica de que as situações de exposição sejam inaceitáveis, pressupondo que estejam acima do limite de exposição. Então, a segunda situação é estar muito ruim, tá? E a terceira situação, a incerteza quanto à aceitabilidade da situação de exposição analisada. Então, tem uma situação nem que você sabe que tá bom, que tá ruim, tá lá na incerteza. Tá? E aí, o que a gente vai fazer para fazer essa análise preliminar? Para a análise preliminar de exposição, deve-se considerar os seguintes aspectos. Então, o que eu vou pegar de informação para poder fazer essa análise? Primeiro, informações fornecidas pelo fabricante sobre os níveis de vibração gerados pelas ferramentas envolvidas na exposição. Então, a primeira coisa é isso. Eu vou verificar no manual do fabricante, pegar informações diretamente do fabricante sobre aquela ferramenta. Qual é a vibração gerada normalmente por aquele tipo de ferramenta? Se eu tiver essa informação, já me ajuda bastante, né? Segundo, estado de conservação das ferramentas. O nível de vibração gerado por ferramentas vibratórias depende das condições de uso e conservação dessas ferramentas, sendo influenciado pelo desgaste, pela periodicidade de manutenção, entre outros fatores. Então, primeira coisa, eu vou verificar a questão da ferramenta, né? Se tem a informação sobre vibração com o fabricante. Mas essa informação do fabricante é de uma ferramenta nova, ou pelo menos com boa manutenção. Então, a segunda coisa que eu preciso verificar é essa máquina, essa ferramenta que eu estou analisando, ela é nova, ela tem manutenção, ela está desgastada? Porque isso vai influenciar, né,
naquele valor inicial. O que mais? Dados de medições de exposição ocupacional já existentes, eventualmente disponível. Esse ano tu tá sem grana lá no orçamento para fazer uma avaliação quantitativa, mas você fez uma boa avaliação ano passado. Então vou pegar isso como referência para saber, olha, aquilo que foi controlado, olha, não estava já tranquilo ou não estava, foram estabelecidos controles ou não. Quarto, dados de ferramentas similares também poderão ser utilizadas como referência. Então, eu tenho uma ferramenta que é bem parecida com essa aqui. Lógico, isso não é só de, é parecido já era, vai ter que ser uma análise, né? Você vai verificar se há uma certa compatibilidade. O seguinte, constatação de condições específicas de trabalho que possam contribuir para o agravamento das condições de exposição, como por exemplo, a atividade desenvolvida em ambientes frios ou a utilização de ferramentas e acessórios em condições diversas das finalidades para as quais se destinam. Então você vai avaliar se tem uma coisa diferente. Por exemplo, você está trabalhando lá com equipamento que vibra, mas no ambiente muito frio. Isso vai prejudicar mais, né, as articulações e tudo mais trabalhadores. Então você vai analisar se tem alguma situação específica. Isso é tudo para você não quantificar. Então você está fazendo um bom reconhecimento para não ter que fazer uma avaliação quantitativa. E isso tudo serve como base para a tua análise preliminar. Estimativa de tempo efetivo de exposição diária. Ah, o cara fica lá 30 segundos, 1 minuto, ou ele fica 8 horas, 6 horas. Tá? Essa informação também é extremamente importante. E informações ou registros relacionados a queixas, suscetibilidades ou predisposições atípicas ou antecedentes médicos relacionados aos trabalhadores expostos e os efeitos nele gerados. Então você vai ver, esse trabalhador já tem uma predisposição, já tem uma maior probabilidade de ter problema, já se queixou, já foi afastado por esse motivo anteriormente. Então isso também precisa ser analisado. Tá? Quando por meio da análise preliminar, então você fez tudo isso, houver condição técnica de que as situações de exposição são aceitáveis, com base em toda essa informação, estava tudo tranquilo, tudo bacana, em princípio, não são necessárias avaliações quantitativas, tá? Sendo recomendada, no mínimo, a manutenção das condições de exposição existentes. Então, você avaliou, verificou que não tem problema, e nesse caso, eu não preciso quantificar. Eu tenho todo um respaldo aqui. Quando, por meio da análise preliminar, houver a convicção técnica de que as situações de exposição são inaceitáveis, em princípio, não são necessárias avaliações quantitativas, sendo obrigatória a adoção de medida de controle. Então, também se tiver uma situação que você sabe que é crítica, com base nesse reconhecimento, também não precisa quantificar. Já vai direto para controlar, tá? Porque você já sabe que é um problema. E quando, após a análise preliminar, permanecer a incerteza da aceitabilidade da condição de exposição analisada, ou quando houver necessidade de dispor de valor de aceleração resultante de exposição normalizada do harém, para quaisquer fim, deve-se efetuar a avaliação quantitativa. E aí, depois dessa sua análise toda, você ficou na dúvida, nem sabe se é crítico ou se não é. Então, nesse caso, nós vamos quantificar. Então, percebe que a quantificação não é de cara, tá? Você faz uma análise preliminar, isso seja na vibração, seja na ergonomia, seja para NR1, você faz uma análise preliminar, verifica aquilo que você já pode resolver, aquilo que não precisa fazer nada, e aquilo que ficou na incerteza, aí sim você aprofunda a avaliação. Se quiser mais informações sobre como fazer a avaliação de vibração, os cálculos, harém, arep e tudo mais, lá no meu canal do Jornal Segurito, eu vou colocar nesse canto do vídeo, tem 3 vídeos ensinando todos os cálculos, tá? Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. Tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? É só colocar aí embaixo nos comentários ou mandar um e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa. Olá, eu sou o Nestor do site Segurança do Trabalho NWN. Olá, eu sou o Mário Sobral. E juntos estamos fazendo SSC é o canal.